Revolução Russa, gente, 1917. A primeira coisa que a gente tem que ter em vista é que a Revolução Russa foi a primeira revolução socialista da história. A primeira revolução socialista. Ao longo do século XX tiveram outras revoluções, como por exemplo a Revolução Chinesa em 1949, a Revolução socialista na Coreia, após a Guerra da Coreia, vão se formar dois países, a Coreia do Sul, de influência capitalista, e a Coreia do Norte, de influência socialista. O Vietnã do Sul, de influência capitalista, e o Vietnã do Norte, de influência socialista. A Revolução Cubana, ao contrário do que muita gente pensa, não foi uma revolução socialista, lá em 58, né? Ela foi uma revolução nacionalista, mas no decorrer do processo revolucionário, por conta das circunstâncias, por conta do isolamento que Cuba ficou, ela foi importando elementos da teoria socialista na sua economia, na sua política, ok? Cada revolução socialista tem um teórico próprio. O socialismo não é um modelo único, homogêneo, que se aplica em diversos casos, não. Cada teoria socialista é desenvolvida a partir da realidade de cada época e de cada país. Então, na Revolução Russa, Lenin, por exemplo, foi um grande teórico, pensador das doutrinas socialistas criadas lá por Karl Marx no século XIX, e ele adaptou essa teoria para a realidade da Rússia em 1917. No caso da Revolução Chinesa, a mesma coisa. Mao Tse-tung vai adaptar a teoria socialista formulada por Marx para a realidade da China em 1949. E assim por diante, tá? Então, quando a gente fala socialismo, a gente tem que ter em vista que trata-se de uma teoria que é reformulada a cada realidade local de cada país em cada época, tá? Mas todas as teorias socialistas, elas tomam como fundamento, como base, como principal base, a teoria socialista de Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista alemão do século XIX. As teorias de Marx a gente vai ver nas aulas de filosofia, tá? Então vamos avançar aqui, tá? Essa aqui é a foice e o martelo, símbolo da União Soviética, tá? Que representa a união dos trabalhadores do campo, né? O operário carrega um martelo e a foice, o camponês é quem carrega, tá? Esse é o símbolo da bandeira soviética, que é o país que vai se formar, a União Soviética, como consequência da Revolução Russa, tá? É um país que vai se formar lá em 1922. Em 1917 começa a Revolução Russa, mas até ser formado um novo país vai demorar alguns anos ainda, né? A Rússia vai entrar numa guerra civil. Então, vamos entender a realidade da Rússia, o contexto da Rússia em 1917. A gente tem que voltar um pouco. A gente tem que, em primeiro lugar, enxergar a Rússia no final do século XIX e começo do século XX, os antecedentes dessa revolução. A Rússia, gente, é o maior país do mundo, tá? Ela já era um país monstruoso naquela época. Enorme, com uma grande diversidade geográfica, tá? Quanto mais aqui para o norte, por exemplo, a Sibéria aqui, né? Aqui é gelo,
tá? Aqui é totalmente frio, gélido. As pessoas têm certos traços físicos, elas falam um dialeto específico, tá? Quanto mais para o sul aqui, próximo da Ásia Central, as pessoas vão ter outro traço físico, outra língua, outros costumes, a geografia é outra, né? Temos as estepes aqui. E a Rússia, ela chega a fazer fronteira, ó, com o Japão aqui no Extremo Oriente. E aqui no lado oeste, a Rússia faz fronteira com a Europa. Então olha só, a Rússia é um país que começa aqui no leste europeu, fazendo fronteira com Polônia, e ela avança até fazer fronteira com o Japão do outro lado, e aqui com toda a Ásia, o Cazaquistão, né? É um país enorme, o maior país do mundo. No século XIX, no entanto, gente, contexto do imperialismo, lembra que a gente estudou o imperialismo? A Rússia era um país extremamente atrasado do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo, da indústria, ao contrário da Inglaterra, da França, da Alemanha, a Rússia mal tinha indústria, tá? Ela tem duas cidades ali que são importantes, que concentram trabalhadores urbanos, algumas fábricas, que é Petrogrado, né, e São Petersburgo. Essas duas cidades que estão aqui na parte oeste do país, tá? Uma população 85% formada por camponeses analfabetos, ok? E no campo da política a gente tem uma aristocracia absolutista, né? Lembra do absolutismo na época moderna? Que é o regime típico da Europa nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII, né? O rei tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. E esse poder é transmitido de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. A Rússia ainda vivia nesse regime, enquanto a França já tinha feito a Revolução Francesa, os outros países estavam fazendo suas revoluções burguesas, a Rússia estava no regime absolutista ainda. O imperador na Rússia é o czar, esse é o título dado ao imperador russo, o czar. Ele é a família, uma das famílias mais luxuosas da Europa, tá? Enquanto a população, 85% trabalhando no campo. A gente tem alguns trabalhadores urbanos e uma burguesia muito incipiente ainda em Petrogrado, ok? Então esse é o quadro da Rússia. A Rússia também ela não tinha colônias na África e também não tinha colônias na Ásia. Mas ela está vendo toda a movimentação na Europa. Ela está vendo a Inglaterra, a França e a Alemanha obterem colônias, explorarem suas colônias, desenvolverem sua indústria. E aos poucos, na passagem do 19 para o século 20, vai fazer ensaios de modernização, tá? São ensaios de modernização. Ela vai tentar, por exemplo, construir ferrovias interligando regiões do país, né? Construir ferrovia significa interconectar, significa escoar a produção, significa fazer circular mais mercadorias e mais matéria-prima, tá, dentro do país. Então ela vai fazer assim os seus primeiros passos rumo à modernização. Olha só, aqui 80% da população vivia no campo, tá? A terra estava concentrada na mão de poucas pessoas. O nome
dos médios proprietários que dominavam as produções agrícolas são os chamados kulaks, tá? E a industrialização tardia, então, como a gente acabou de falar, tá? Vamos avançar. Olha só, aqui a gente tem os partidos, tá? Os primeiros partidos que existiam lá na Rússia de forma clandestina, tá, gente? Porque a gente está falando de absolutismo, a gente está falando, existia um absolutismo monárquico, tá? Super tirânico, não havia eleições, tá? Não havia liberdades democráticas. Então, a gente tem partidos, vão começar a se formar partidos ali, no começo do século XX, agrupados em duas tendências. A primeira é a dos mencheviques e a segunda dos bolcheviques. Mencheviques, gente, significa minoria. Bolcheviques significa maioria. Embora, numericamente falando, havia mais membros, os mencheviques possuíam mais membros em seu partido do que os bolcheviques, tá? Então a gente tem um nome, mas a representatividade dos mencheviques era maior do que a dos bolcheviques, ok? E o que esses dois grupos, esses dois partidos queriam, né? Nas suas reuniões ali, escondidas e tal, o que eles estavam querendo, né? Os dois estavam examinando a realidade da Rússia atrasada, né? Com pouca industrialização, e os dois partidos estavam pensando essa realidade. Os mencheviques, eles eram muito inspirados nas revoluções burguesas que aconteceram na Europa lá desde a Revolução Francesa, né? Eles propunham o fim, a extinção do czarismo, do absolutismo na Rússia, e a implementação de uma república, tá, parlamentar, onde as pessoas podiam discutir, podiam votar ali, tá, e tornar o capitalismo, né, a produção dos meios de acelerar os modos de produção, desenvolver o capitalismo e fazer o país se modernizar, tá? Os bolcheviques, eles também eram críticos do czarismo, do regime absolutista, eram a favor da extinção desse regime de privilégios, tá? Só que, ao invés de uma revolução liberal burguesa, como foi feita lá na Europa, os bolcheviques já propunham uma revolução socialista, tá? De caráter socialista, onde quem faria essa revolução não seria a burguesia, tá? Mesmo porque a burguesia era uma pequeníssima parcela da realidade russa ali, do começo do século XX. Os bolcheviques propunham que essa revolução fosse capitaneada ali pelos poucos operários que haviam e pela massa de camponeses do campo, tá? Então, e esse partido, os bolcheviques, eles eram mais radicais do que os mencheviques. Eles acreditavam, defendiam a tese de que era possível se estabelecer uma sociedade socialista sem passar primeiramente pelo estágio do capitalismo. Aqui é um ponto fundamental para a gente entender. Primeira coisa, quando Marx, o principal teórico do socialismo, escreve a sua teoria socialista, ele idealiza que
para o socialismo ser alcançado, em primeiro lugar, ele tem que ter passado pelo capitalismo. Tá? O socialismo é uma evolução do capitalismo. O capitalismo é o regime, né, de exploração de um homem. Os homens estão lá obtendo lucro, colonizando terras, produzindo mercadorias em larga escala, para o lucro de algumas poucas pessoas à custa do trabalho de muitas. O socialismo seria uma evolução desse capitalismo para o Marx, porque aí a distribuição dos recursos seria mais igualitária, não haveria tanta exploração. O Lenin, ele discorda da teoria dos estágios, tal como proposta por Marx. Então, ele acredita que na Rússia é possível implementar o socialismo direto. Tá? Então, essa é a posição dos bolcheviques lideradas pelo Lenin. Tá? Vamos avançar. Agora a gente tem que olhar alguns fatos que aconteceram no começo do século XX, gente. Primeira coisa, em 1905 vai ter uma grande manifestação da população em frente ao Palácio do Czar, o Palácio do Imperador. Essa manifestação ela vai se dar por várias razões. Em primeiro lugar, porque em 1905 vai haver uma crise de alimentos, tá? E também porque a Rússia tinha se metido em uma guerra contra o Japão por conta de territórios, tá? O Japão também estava se expandindo territorialmente, também estava querendo suas colônias, querendo desenvolver a sua indústria, e vai se chocar com a Rússia. E a Rússia é gigantesca e o Japão pequenininho. E ainda assim a Rússia vai perder a guerra contra o Japão. Tá? E muita gente vai morrer e a população não vai entender por que, qual é a razão dessa guerra com o Japão. Em 1905 vai ter uma manifestação em frente ao Palácio do Czar, e essa manifestação, né, que propunha, que queria melhores condições de trabalho, por exemplo, melhores regimes melhores salários, questões trabalhistas. Essa manifestação ela vai ser intensamente reprimida. O Czar, que nem sequer estava lá, vai mandar sua guarda atirar contra a população e vai ser um massacre. Olha aqui essa fotografia, muita gente morrendo, muita gente tombando, né, pelas forças do imperador, pela guarda militar do imperador, do Czar Nicolau na época. Tá? Então essa manifestação vai ser conhecida como o Domingo Sangrento, e nesse Domingo Sangrento vai ficar uma memória na população russa de insatisfação com o regime do Czar. Olha aqui, só para a gente recapitular o que a gente acabou de falar. Vai haver uma guerra da Rússia com o Japão em 1904, 1905, tá? Por conta do território da Manchúria, né? Vai ser a disputa do Japão com a Rússia. O Domingo Sangrento vai acontecer em janeiro de 1905, né? Vai ser intensamente reprimido, tá? Resultado, gente, após esse Domingo Sangrento, você vai ter o Czar, ele vai, apesar da manifestação ter sido reprimida,
o czar vai ser aconselhado a abrir um pouco, afrouxar um pouco o seu poder e ceder à população um pouco mais de participação nas decisões políticas, tá? Sem, claro, abdicar do seu poder total, né? Mas ele vai tentar fazer uma média com a população. Eu vi que vocês estão insatisfeitos, estão manifestando aqui em frente ao palácio, estão querendo melhores condições de trabalho, né? Então ele vai dar uma afrouxada e vai permitir um pouco mais de liberdade na participação da população na política da Rússia, né? E ele vai fazer o seguinte: então eu vou convocar uma assembleia, né? O que é uma assembleia? Uma reunião de pessoas, uma assembleia constituinte, tá? Que vou chamar de Duma. Então cria-se a Duma. A Duma é uma assembleia, é uma reunião de pessoas autorizadas ali pelo czar que vão propor leis, que vão propor medidas, que vão propor práticas para a situação na Rússia, na vida como um todo, na vida econômica, social, cultural, né? Aqui, esse encouraçado Potemkin é um outro tipo de manifestação que também aconteceu lá na Rússia, que inclusive deu um nome a um filme, que é um dos filmes mais importantes, é um dos filmes mais clássicos da história do cinema, que narra um levante de marinheiros em um navio de guerra, né, chamado Potemkin, que esses marinheiros eram muito maltratados e eles se levantaram, tomaram lá, prenderam os almirantes e tomaram o barco, né? Essa também foi um episódio junto lá com o Domingo Sangrento. Começa a acontecer várias convulsões sociais na Rússia nesse momento, tá? Aqui mais fotos do Domingo Sangrento. Tá? Ó, a população sendo agredida, os guardas atirando, fotografia do palácio, tá? Esse é o quadro, essas são as fotos do Domingo Sangrento, tá? 1914, gente, outra para ir acumulando, né? Então as coisas estão se acumulando ali, né? Já teve a guerra da Rússia com o Japão, a Rússia perdeu, veio o Domingo Sangrento, veio o encouraçado Potemkin, o czar teve que abrir mão do seu poder, convocou a Duma, né? Tá tendo uma pressão da sociedade por maior participação política, e querendo reformar a economia, né? Então a Rússia está desde ali do começo do século XX com sérias questões sociais e políticas. E aí vem 1914, o que acontece? Primeira Guerra Mundial. E a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Entra ao lado de quem? Entra ao lado da Inglaterra e da França. A França que tinha financiado as ferrovias lá, né? E estava financiando, estava dando um apoio para a Rússia se desenvolver, né? Isso era extremamente importante para a França, porque a Alemanha estava ali no meio, né? Então, como a Alemanha era inimiga da França, para a França era interessante que a Rússia se mantesse aliada a ela, né? Então a Rússia entra na guerra e, como é um país atrasado, sem muito treinamento, já tinha perdido a guerra com o Japão, a Rússia começa a apanhar feito doida, né? E apanha na Primeira Guerra, vai apanhando, 1914, 15, né? E isso significa o quê? Que a população, os camponeses, né, que estão lá muito distantes da capital, de repente recebe lá, ó, você é obrigado, tá? O exército está te convocando aqui, você vai ter que aprender a pegar em armas e ir para o campo de batalha.
E esses caras mal sabiam, mal recebiam uniforme, mal recebiam treinamento, já tinham que ir lá ser bucha de canhão. Tá? Então a Rússia entra na guerra, começa a apanhar, a população começa a ficar super insatisfeita também. Né? Olha só, muitos soldados, táticas antigas, comando ineficiente, pouca aparelhagem, abastecimento precário. Né? Consequências dessa participação na guerra. O czar perde o controle sobre o país, né? Burocracia inoperante, dispendiosa. A gente tem crise econômica, né? Misticismo causa maior descrédito do czar sobre o povo, né? Já vou falar do Rasputin também. E mais de 5 milhões de mortos, guerra, fome e doenças. Né? Então a situação vai se agravar na Rússia. No próximo vídeo a gente vai entrar agora em 1917, que é o ano da Revolução. Tá? Esse aqui é o quadro político e social que antecede a Revolução propriamente. Tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer na próxima aula.